Olá, eu sou Marta Castro, sou fundadora do projeto Bengalas, uma comunidade de apoio a filhos de pais idosos. E esse é o nosso primeiro podcast. Então, eu vou pedir licença para explicar um pouquinho da nossa comunidade antes de apresentar as nossas convidadas. Então, a Bengalas nasce como uma demanda minha, que sou filha de Dona Neuza, que tem 83 anos, e de seu Manuel, que tem 81 anos, e me vi de repente naquele momento em que tinha que dar conta de apoiar meus pais na velhice deles, e ainda ser mãe, esposa, avó, profissional, produtiva. Comecei a desabafar com alguns amigos e descobri que eles também estavam nesse momento. Comecei a ler sobre o assunto e descobri que estamos vivendo um momento histórico que é o momento da geração sanduíche. A geração sanduíche é uma geração, a primeira geração que está convivendo com a longevidade dos seus pais e, ao mesmo tempo, com todas essas outras demandas que eu citei, que são minhas, mas que são de todas as pessoas. Então, é sanduíche porque a gente fica espremido entre dar assistência aos pais, trabalhar, cuidar de filho, cuidar de neto. E essa geração sanduíche é uma geração que é predominantemente feminina e que, para dar conta de tudo, tem adoecido física e mentalmente. Então, veio o desejo de me acolher meus amigos e acolher outras pessoas que são da geração sanduíche e poder ajudá-los a lidar com esse momento de uma maneira mais leve e mais consistente. Mas por que bengalas, né? Eu escrevi um texto que chamava Heróis de Bengalas, onde eu falava dos meus pais. E quando a gente foi criar o nome, veio essa simbologia da bengala. A bengala é o que nos ajuda em uma situação de doença, em algum problema, a nos manter em pé e caminhar. E a ideia desse grupo é que nós possamos nos ajudar para nos mantermos em pé e caminharmos nesse desafio que é cuidar dos pais idosos. E também para que a gente possa ser a bengalinha deles, que eles possam contar com a gente para se manterem em pé e caminhando, falando aí metaforicamente, claro. Então, o nome Bengalas vem disso e também é um nome leve e divertido, porque o desafio é trazer leveza para esse momento tão difícil. E as ações do Bengalas são de vários tipos. Nós temos um grupo remoto de acolhimento, temos um grupo de WhatsApp, onde nós fazemos trocas de informações e dicas, e temos agora o podcast, que a ideia do podcast é chegar para mais pessoas que não participam do grupo de WhatsApp dos encontros de acolhimento remotos, e também instrumentalizar, porque no acolhimento, como o próprio nome diz, a gente se acolhe, né? Na troca de informações são dicas rápidas. Mas como a gente lida com esses pais idosos? Qual a melhor maneira? Tem horas que a gente não sabe, dá autonomia, não dá autonomia, larga tudo para cuidar, ou segue a vida, porque a gente precisa seguir a vida, mas como é que administra a culpa? As perguntas são inúmeras, e para responder essas perguntas é que a gente vai ter nos nossos podcasts convidados mais do que especiais. E hoje eu começo com duas convidadas que para mim são especiais, porque são também amigas. Uma que é a doutora Lilian Carvalho, que eu conheço desde o ensino médio, e desde o ensino médio ela dizia que ia ser geriatra, médica geriatra, e a outra é Catiane Andrade, que faz parte da comunidade Bengalas, também é uma profissional da área de saúde, é uma enfermeira, mas que também é filha de pais idosos agora, de mãe idosa, porque ela perdeu recentemente o pai, e nós estamos juntos nessa caminhada. Então, feita a apresentação extraoficial, afetiva, eu queria pedir, doutora Lilian, que você se apresente formalmente. Pronto, eu sou Lilian Carvalho, eu sou médica geriatra e gerontóloga, fiz uma especialização em cuidados paliativos há pouco tempo, e eu sou uma das primeiras geriatras na Bahia que se manteve exclusivamente no acompanhamento domiciliar dos pacientes. Eu sempre fui muito, Marta falando que eu fui criada por vó, e eu sempre fui muito encantada com a idade, com a velhice, com o envelhecimento, com os idosos em si. Sempre gostei das conversas, dos filmes, e isso me desencadeou um interesse muito grande em tentar sempre manter
o idoso mais ativo possível, que foi como aconteceu com minha avó. Minha avó durou 5 anos, 5 dias depois que ela adoeceu para falecer. Então, a lembrança que eu tenho de minha avó é ativa até os 88 anos de idade, fazendo absolutamente tudo, ativa, independente e autônoma. E esse processo todo me fez querer ir para dentro de casa, porque eu via a necessidade na época de acompanhar pacientes que já não iam ter mais condição de ir ao consultório. Então, essa vontade de acompanhar esses pacientes surgiu porque eu trabalhei muito tempo em home care. Então, quando eu chegava nos serviços de internação domiciliar, eu começava a observar o quanto essa população era esquecida, né? Porque o paciente já não consegue mais ser colocado dentro do carro para ser levado para o médico, e o médico não tinha aquele hábito mais de ir no domicílio para fazer o acompanhamento. E esses filhos se viam perdidos. A maioria dos filhos que eu, na época, acompanhava os pacientes idosos, no meu início, eles iam no consultório médico para pegar receitas controladas e passavam para o médico o que estava acontecendo com esses pais. Isso me angustiava bastante, porque eu chegava na casa do paciente e eu via as medicações e dizia assim, meu Deus, não tem nada a ver com o que o paciente precisa. Isso me inquietava. E eu eu demorei muito para ter vontade de fazer consultório. Somente há cerca de 7 anos, eu tenho 30 anos de formada, somente há cerca de 7 anos foi que eu me convenci realmente que eu tinha que ter, mais por conta da demanda dos filhos dos meus pacientes que começavam a envelhecer e queriam ser acompanhados, mas não queriam ser acompanhados em casa. Então, assim, é interessante a criação do grupo, porque, como Marta está falando, essa geração que ela está chamando, que nós estamos chamando de sanduíche, né, que está ficando comprimida, espremida no meio aí, todo mundo poderia ter passado por isso, mas agora muita gente já passou. Velho é assim, ou foi, ou é, ou será. Então, só vai escapar quem morrer antes. E o que a gente observa hoje em dia é que é muito mais preponderante essas queixas. Mas por quê? Porque a população está envelhecendo. E é engraçado porque a população está envelhecendo e aqui no Brasil a gente está tendo uma quantidade de idosos ativos muito grande. E eles estão envelhecendo muito diversamente. Então, nós não temos o mesmo envelhecimento para todos os pacientes. A gente tem um envelhecimento que acontece com o paciente que é ativo, que é comunicativo e que mantém independência e autonomia, e a gente tem um envelhecimento daquele paciente que é o sedentário, que não se cuidou durante a vida inteira e que vai ter que pagar os ônus todos durante o processo de velhice. E que o filho paga o ônus junto. E o filho vai pagar o ônus junto. E assim, esse projeto é fantástico, né? Quando Marta começou a falar do projeto, eu acompanho a rede social dela, eu fiquei encantada. No início, eu fiquei meio resistente com o nome, porque o Bengala dá a conotação do paciente dependente, né? E a geriatria luta muito contra esse estereótipo foi criado, e agora nós conseguimos tirar a imagem do paciente idoso com a bengalinha na mão. Então, agora que a gente está conseguindo tirar. Mas o que eu entendi que, na verdade, na minha interpretação do Bengalas, os filhos estão precisando de bengala. Na minha visão, que lido com a população geriátrica, e quando eu falo a população geriátrica, eu incluo todos que estão em volta, inclusive os filhos e cuidadores, e o que eu observo é que quem está precisando da bengala muito mais hoje em dia são exatamente quem toma conta, e os filhos estão perdidos. Que aqui não é a bengala física, é a metafórica, é a humana, né? Exatamente. Eu acho que essa é a principal. Kátia, eu vou pedir para você se apresentar e, se quiser, já emendar uma pergunta da nossa comunidade para a nossa convidada. Eu sou Catiane, então, sou enfermeira de formação. Inclusive, logo que me formei, eu iniciei o curso de enfermagem gerontológica, porque era também uma área que me encantava muito. Mas aí depois acabei indo para terapia intensiva e hoje trabalho com gestão de pessoas. E hoje me encontro, né, assim, cuidando da minha mãe hoje, né, mas assim, cuidei do meu pai até 6 meses atrás. E assim, me vejo muito assim na sua fala, doutora Lilian, de que assim, de fato, me vejo como a bengala deles, né, mas assim, me vejo como bengala deles, mas me vejo precisando de uma bengala. Né? Então, assim, eu estive conversando com Marta, né, na época da concepção, quando ela, né, já pensava nesse grupo. Eu falei, nossa, Marta, de fato, vai ser algo assim, muito, muito importante. Vou fazer parte, vou estar junto, porque assim, eu vivo esse momento e tenho todas as dificuldades, né, enquanto filha, de cuidar dos meus pais
meus pais são pessoas que tiveram uma vida, digamos assim, sedentária, e aí todas aquelas comorbidades que vêm, né, junto no processo de envelhecimento. E tem uma outra história, que é da minha sogra, que também tem a mesma idade, mas que teve hábitos de vida diferentes e que hoje tem uma disposição, né, para a vida e, assim, em termos de condição de saúde muito melhor, mais autônoma. E aí, assim, eu me pergunto, né, enquanto filha, né, o momento, né, hoje eu tenho plena consciência de que eu preciso me cuidar para que eu consiga chegar, né, nesse processo de envelhecimento melhor, mais saudável, com mais independência. Mas, assim, qual é o momento, né, que a gente pode, né, enquanto indivíduo, né, se despertar para esse cuidar? Né? Até, Cátia, porque nós temos uma coisa em comum, nós temos filhas únicas. Exatamente. Né? E a gente não quer que elas precisem ser nossas bengalas no futuro, sozinhas, e segurar essa barra, né? Vai segurar dois, porque segura pai e mãe. Né? Então, que momento é esse, doutora Lilian? Né? Aí eu vou falar um bocadinho que tem foi feito um artigo, em 2015, foi lançado no The Lancet, foi publicado, e esse artigo é muito interessante porque ele foi feito 4 anos de segmento de pacientes idosos e determinaram quais são os 12 fatores de risco modificáveis para que a gente tenha proteção do desenvolvimento do quadro demencial. E esses 12 fatores juntos, eles correspondem a 40% da redução. E o primeiro fator é a escolaridade, né? Começa lá na infância. E é engraçado que esses fatores, eles foram distribuídos, engraçado, tem uma imagem muito interessante, depois eu passo para a Marta, que ela sai da infância e ela vai até a última idade, que não se determina mais qual é. E nessas curvas, eles fazem, é muito interessante o gráfico, porque começa de baixo, a escolaridade logo no início, e é um impacto de 7% nesse risco. Então, você ter uma baixa escolaridade já é um problema. E a escolaridade, essa linha verde que segue a escolaridade no gráfico, ela vai até o final da vida, porque, na verdade, o aprendizado é contínuo. Então, não significa que você vai ser prejudicado na infância e não vai ter como recuperar isso no decorrer da vida. Então, existe a possibilidade de você desenvolver aprendizados que vão suprir essa falha que você teve no início. E aí você passa, e a gente fala na geriatria, que na geriatria você começa aos 60 anos, né? Você vira paciente idoso, você já está geriátrico aos 60. Mas a especialidade de geriatria, ela vem da clínica médica. A gente faz 2 anos de clínica médica, assim como o pneumologista, o neurologista, o nefrologista, ou qualquer um dos médicos especialistas que vocês vão, e depois a gente faz 2 anos só vendo os pacientes idosos, as pessoas idosas. E isso dá para nós uma capacidade muito grande, porque a gente teve a oportunidade de ver tudo de clínica médica e juntar aquilo tudo que está acontecendo na idade mais avançada. E quando a gente observa esse gráfico, novamente voltando para os 12 problemas, quando a gente chega na faixa etária dos 45, começam a aparecer os outros 5 problemas. Então, até os 65 anos eu tenho 6, ou seja, até a minha metade eu tenho 6 problemas que eu poderia estar resolvendo. E quando essa curva começa a baixar, veja bem que eu falei 65, em 65 a curva começa a baixar de novo. Quando essa curva baixa novamente, é engraçado, né, você falar isso, doutora, porque baixa, sobe, desce, E ela tem muito a ver com a vida da gente, porque a gente, na atividade, a gente estava conversando um pouquinho lá fora, e foi comentado assim, que a gente na atividade hoje em dia, nós que estamos aqui, mulheres 40 e 50, nós estamos tomando conta dos pais idosos. Nossos pais têm 20, 25 anos, 30 anos a mais do que a gente. Então, eles já são os very olds. E a idade que, teoricamente, você começaria a ser acompanhado pelo geriatra, esse último pedaço tem os últimos 6 problemas que poderiam ainda estar evitando. O pico de evolução de quadros demenciais, ele chega por volta dos 75. 70 a 75 é quando realmente a gente começa a ver as limitações dos problemas. Então, eu tenho um período grande de vida para tentar recuperar esses fatores. E esses fatores, eles são variados. Traumatismo crânioencefálico, dos 45 aos 65. Poluição atmosférica, acima dos 85 anos. Mas e os outros, doutora? A senhora falou aí de 3. Cadê os outros 9? Os outros 9 é interessante porque é assim: controle do diabetes, controle da pressão arterial,
tratamento de depressão, obesidade, perda auditiva, que colabora com 8% desses fatores, inatividade física, interação social. Então, a importância da gente fazer tudo isso vir se confluindo e tratar todos esses aspectos. E quando eu falo assim, vocês pensam assim, meu Deus, quer dizer então que a perda auditiva colabora com 8%? 8%. E eu podia evitar? Pois é, podia. Mas como? Com o uso de um aparelho. E existe tanta resistência na faixa etária mais avançada quanto na nova. Às vezes a gente começa a ter necessidade de usar o aparelho agora, com 50, 55 anos, e a gente fica, mas é muito discriminação, eu vou ter que botar aquele negócio aqui dentro, vai todo mundo ver que eu sou surda, prefere ficar surdo do que usar o aparelho. Só que a surdez, ela colabora para a redução da interação. E quando você diminui sua interação, sua comunicação, você fica mais constricto, restrito, você começa a deixar de socializar. E aí você começa a desenvolver diminuição de concentração, atenção, depressão, que é um dos outros fatores, e por fim, abre-se as portas para os quadros demenciais. Do mesmo jeito que quando você está na inatividade física ou na má alimentação, a alimentação não está inclusa nesse processo, mas eu vou citar, você tem perda de massa muscular, e dentro desse processo de perda de massa muscular, você vindo, você caminhando, você também ganha mais peso. Então, a obesidade, ela leva ao aumento do risco dos fatores. Então, eu tenho aumento de risco de diabetes, aumento de risco de hipertensão. Então, a gente precisa estabelecer a conexão de todas essas doenças e entender que a gente não pode visualizar o idoso como pedaços. A gente tem que pegar e juntar isso tudo num balaio só. Porque ninguém aqui é dividido em partes. Nós somos o todo e a gente precisa ser visto assim. E muitas vezes as queixas que eu recebo em consultórios são exatamente de filhos que dizem assim, doutora, eu não consigo mais administrar, meu pai só vive médico. Vai para o cardiologista. O motivo de eu te procurar, inclusive. Vai para o cardiologista, vai para o pneumologista, vai para o nefrologista. E eles não se falam. Não se falam. E aí a gente começa a ver a loucura que é. Porque assim, as medicações são prescritas, as medicações que tratam a parte cardiológica prejudicam a parte renal, as medicações que tratam a depressão não são compatíveis com a parte da cardiologia. Os remédios que são botados para tratar a demência causam problemas cardíacos. Os remédios, o otorrino prescreve a medicação que traz o Parkinson, e a gente vê um bolo de coisa acontecendo, na maioria das vezes causadas por iatrogenia, né? Porque, na verdade, é um erro você Traduza acrescentar. aí para nossos ouvintes e para mim, leiga. É quando você tem um erro causado, geralmente, por um médico, não é, muitas vezes pode não ser proposital, mas ele não precisaria acontecer se estivesse seguindo um curso correto. E aí, quando a gente tem esse processo, geralmente ele é causado por polimedicamentos. Então, assim, é difícil você ver um idoso acima de 75 anos hoje que não use pelo menos 5 medicações. A gente já chama isso de polimedicação. E muitas vezes medicações que são completamente desnecessárias. Ou outras que são agregadas para tratar efeitos colaterais de outras medicações. E o que é pior, pagando... Caro por isso, porque remédio é caro, nem tudo está disponível no sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, e muitos, eu não sei se acontece com vocês, mas, por exemplo, meus pais, os médicos deles hoje também estão idosos. Sim. E são médicos particulares, então... mesmo pagando um plano de saúde, você vai para o médico particular, você gasta com remédio que vai te prejudicar, olha que loucura. Exatamente. Né? Então, gente, a importância de buscar um geriatra, a importância de ter uma visão holística, uma visão desse ser integrado, né? E a gente, tanto para que a gente esteja bem para cuidar dos nossos velhinhos, né? Como também para eles, né? Exatamente. Você trouxe a questão aí da socialização, né? Eu vejo muito isso acontecendo com minha mãe, por exemplo, porque ela tem um processo, tem um processo de depressão, e aí tem cuidador em casa, e aí assim, a gente trabalha o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro, não sou filha única, mas meu irmão não está aqui para compartilhar esse cuidado. E acaba que eu, enquanto filha, acabo limitando a socialização dela. Né? Você está falando aí, eu estou aqui pensando, poxa, meu Deus, aí a gente contribui muitas vezes, né, com o processo por conta da nossa dinâmica e tudo isso que já foi falado aqui, que hoje
a gente enfrenta. Mas, assim, é um ponto... segurança também, né? Exatamente. O medo que eles saiam sozinhos. Né? Exatamente. Então, assim, acaba que ela faz fisioterapia, mas faz em casa. Faz terapia cognitiva, mas faz em casa. E aí acaba que ela não tem tido essa possibilidade de socialização, né? Então, eu acho que isso é um ponto, eu acho que muito importante, né? Que Você trouxe 3 pontos dentro de sua fala. Você vê como a gente começa a visualizar, né? É diferente. A primeira fala, você fez assim, a socialização, né? A socialização, ela é importantíssima e essencial. Ela é o que mantém, muitas vezes, o idoso ativo dentro do seu processo. E quando eu falo ativo, não é só ativo fisicamente, é ativo cognitivamente, tá? Então, se você começa a tirar as obrigações que ele tem do dia a dia dentro da própria casa, você já começa a podar dele a autonomia. E aí, quando você começa a podar dele é por segurança, você não pode sair porque você vai cair, você não pode sair porque não tá muito ruim na rua, você não dirige mais porque você não consegue enxergar direito, o Uber tá perigoso, atropelaram uma mulher outro dia. Cada hora você fica pensando numa coisa. Então, você tenta ser super protetor. E nesse momento, você não tá entendendo que você tá criando uma prisão. Então, assim, mas quando a gente fala assim, criar uma prisão, meu Deus, doutora, eu não pensei isso aí, realmente, não estou dizendo que vocês são os carcereiros, mas entenda uma coisa, a gente precisa também pensar em como a gente vai prover essa socialização e aonde a gente vai prover. Infelizmente, Salvador não é uma cidade cercada de eventos culturais acessíveis ao paciente idoso. Mas e o que é acessível ao paciente idoso? O idoso tem que estar onde ele quiser estar. Tá? É preciso que o idoso ele se imponha na sociedade. Só vamos começar a ter políticas públicas e mudanças sociais e aceitação na hora que o idoso começar a dizer eu quero, eu vou, eu estou aqui e eu quero participar. Porque enquanto ele estiver trancado dentro de casa, escondido, ninguém está vendo ele. E a gente tem um mau hábito. Todas as vezes que a gente enxerga um idoso, a gente pega e faz assim, não, mas ele sai? O que é que essa idosa está fazendo no cinema? Olha para aquela mesa ali no barzinho, só tem 5 idosas todas de cabelo branco. Gente, a gente tem que parar, mais uma vez, ou foi, ou é, ou será. Que só não vai ficar velho, quem morrer antes. E envelhecer não é fácil. Envelhecer é para os fortes. Então a gente precisa valorizar isso do idoso e tentar criar esses momentos, tá? E uma outra coisa que você trouxe foi relacionada ao cuidador. É engraçado, né? Que a gente aqui, todo mundo tá aqui, todo mundo é mãe. A maioria desses filhos que você tem em seus grupos hoje, Marta, eles são pais também, né? E aí a gente vai escolher a babá dos nossos filhos. E aí a gente faz uma entrevista, pede as referências todas, quer ver a capacitação, bota a câmera dentro de casa e fica olhando como é que essa babá se relaciona com essas crianças. Essa babá fica botando ele na televisão o tempo inteiro? Essa babá fica só dentro de casa no celular? Essa babá tá fazendo outros afazeres domésticos e largando a criança solta? Ela tá vendo com quem ele tá brincando, quem são os coleguinhas? Quando desce pro play, tá olhando se ele não vai cair? Mas quando vocês botam os cuidadores, vocês não se preocupam com isso. Vou mexer, estou falando de vocês que estão assistindo, filhos que estão assistindo. O que é que a gente faz? A gente procura um cuidador, alguém indica um cuidador que foi bom para um paciente que não tem o perfil de seus pais ou de sua mãe. Você coloca esse cuidador em casa e você acha que ele já vem pronto, empacotado, que você abriu ali e que ele vai fazer tudo aquilo para o qual você acha que ele foi programado. E o que é a sua expectativa em relação ao cuidador? Você botou no papel quais seriam as tarefas dele? Ou você está achando que ele vai chegar e vai dominar e vai dizer tudo o que é? O cuidador, na maioria das vezes nas casas dos pacientes idosos, ele é tratado como se fosse alguém da área de saúde. Eu vou deixar claro aqui. O cuidador é um empregado doméstico. Ele está hoje, pela classificação brasileira de ocupações, pela CBO, como se fosse empregado doméstico. Ele está na classificação igual à da babá. E você está contratando um empregado doméstico para cumprir uma tarefa dentro de casa e ele não tem capacitação exigida nenhuma. Quando ele diz que fez um curso de cuidador, ele foi na esquina e fez um curso de 12 horas, que sequer ensinou ele a tirar um pulso ou medir uma pressão arterial. Mas quando ele entra, você bota ele de farda branca e ele se comporta como se fosse da área de saúde, como se fosse um técnico, um enfermeiro, e ele traz as informações de saúde e vocês, que são muito mais inteligentes ou que têm muito mais conhecimento que ele, na maioria das vezes, aceitam como se fosse um médico falando. E aí a gente começa a ter uma inversão incrível de papéis, porque aí o cuidador começa a dizer o que você tem que fazer ou o que o idoso tem que fazer.
só que nem ele sabe. E aí a gente começa a ter várias divergências dentro de casa. O processo do cuidador, com toda certeza agora, quem está vendo esse podcast, está pensando assim, ó, 80% de vocês que botaram cuidador, está botando a mão na cabeça e dizendo assim, meu Deus do céu, eu nunca perguntei qual era o curso de formação. Meu Deus, eu nunca disse ao cuidador como era para tratar meu pai. Eu nunca disse ao cuidador e nunca fui procurar saber o que é que o cuidador tinha que fazer. Para vocês terem uma ideia, é da capacitação do cuidador, a capacitação adequada e quando é bem feita, que o cuidador faça a diversão, que ele faça a ocupação do paciente idoso. Do mesmo jeito, né? não é só companhia, porque companhia você faz, você fica do lado, finge que está do lado, o idoso está vendo a televisão fingindo, porque não está vendo absolutamente nada, e você está do celular do lado, quando o filho chega, tá sentadinho aí, o cuidador está fazendo a companhia, né? Que lindo, não trocaram uma palavra a tarde inteira. Mas o cuidador também deveria estar responsável por tentar entreter, trazer o entretenimento. De que forma? Inúmeras. Eu posso começar a assistir uma série com esse idoso, eu posso trazer coisas que interessem a ele, conversar sobre futebol, assistir um jogo, eu posso pegar essa idosa e começar a fazer um trabalho manual. Minha mãe, por exemplo, costura. Pronto. Então, assim, hoje lá em casa, a gente o que é que faz? A gente compra, porque ela não consegue se ater mais a atividades mais complexas. Sim. Mas assim, ela faz pano de prato. Então eu compro, ela faz a bordinha do pano de prato. E a outra coisa que ela gostava de fazer era cozinhar. Hoje ela não consegue mais cozinhar, mas ela vai na cozinha e às vezes ela ajuda a cortar algum legume, Pronto. Lava um prato, alguma coisa. E se sua mãe começar a fazer um projeto, vou lhe dar uma ideia boa, e se sua mãe desenvolver um projeto e que ela comece a fazer um livro de receitas para ensinar os netos e os filhos? Então, já que ela gosta de cozinhar, vamos tentar propor para ela um desafio diferente, uma coisa diferente. Então, vamos tentar buscar quais são as habilidades e quais são as vontades, né? O que é que mais importa ou importou na vida daquele idoso e trazer de volta esse interesse. Então, a gente precisa entender também esse processo de envelhecimento. Quando a gente... vocês vão passar por isso, nós vamos passar por isso. Então, quando a gente está nesse momento agora, nós estamos no turbilhão. E essa geração sanduíche está acarretando o outro processo, né? Antigamente não chamava de sanduíche porque você não ficava apertado entre os filhos e os pais, né? Você tinha só os filhos, porque geralmente os pais faleciam. Ou então antes. Você era designado a cuidar dos pais. Era aquela última filha de uma família grande que não casava e ia ficar ali. Então, assim, hoje a gente está assim, a gente hoje está com a nossa faixa etária e hoje cada vez mais a gente está vendo nossa faixa etária sendo puxada, estendida. Nós vamos ser mais autônomos e independentes por mais tempo. Só que nossos pais não participam dessa geração que a gente está. Eles são daquela ainda que não se cuidou e está chegando lá muito comprometido. Então a gente está tendo que dar conta de tomar conta dos filhos que ainda não saíram de casa ou estão para sair, da nossa vida pessoal que está brotando e dando muito trabalho, porque hoje a mulher é muito cobrada também na sociedade, né? Não é só o homem, principalmente a mulher. E a gente está com a demanda dos pais. E a demanda dos pais, ela é imensa. Porque não é uma demanda somente física, né? De você estar presente e de executar as tarefas. Ela é uma demanda emocional. Ela é uma demanda social. Eu preciso esclarecer à sociedade que eu não vou trabalhar hoje porque minha mãe precisa ser acompanhada no médico. Peraí, mas não é seu filho? Não, é minha mãe que precisa ser acompanhada. E assim, pelo Estatuto do Idoso, o filho é obrigado a tomar conta dele quando ele não tiver mais condição. Então a gente está fazendo porque quer, mas a gente está fazendo porque tem obrigação e a gente está fazendo porque está forçado. E muitas vezes não existe prazer nesse processo, tá? Eu não tenho prazer de tomar conta de minha mãe, que a vida inteira nunca deu importância para mim, trabalhou ou me largou ou se mandou e agora eu tô tendo que carregá-la nas costas. Ou então meu pai, com quem eu tive uma relação péssima, porque não aceitava minhas escolhas, e agora meu pai tá lá, morando sozinho, eu não tenho onde botar, ele não se sustenta, eu tenho que pagar, meu marido não aceita ele em casa, meus filhos não querem um avô porque nunca reconheceram aqui, e eu vou fazer o quê com ele? Então, assim, não é só a demanda natural, amorosa, prazerosa, de dizer, vou cuidar de minha mãe porque eu vou agradecer, eu tenho condição financeira, graças a Deus, eu vou botar aqui. E fora isso, ainda tem os problemas que são paralelos. Porque nem todos os filhos são iguais. Então, eu tenho uma família de 2, 3, 4, 6 irmãos, que um vai tomar conta, 2.
Um paga, aí o outro mora fora, diz assim, eu mando dinheiro, mas não consigo estar aí. O outro que está aqui diz assim, eu não tenho como pagar porque eu não tenho dinheiro, mas eu também não tenho como ir porque eu trabalho. O outro não dá nem satisfação. Então, esses o outro processos... se vira, mas também entra em sofrimento, e daqui a pouco a gente Exatamente. vai ter mais um podcast para a próxima semana com uma psicóloga. As pessoas no grupo, Lica, estão muito em sofrimento. Eu por sei. isso, né? Porque, assim, eu tenho que dar conta, eu estou sobrecarregado. Então, não é prazeroso. E é como você fala, você está exprimido. E assim, você não pode dizer, não, peraí, meu pai, não dá para eu ir agora. Não, meu filho, peraí. E você ainda tem que dizer, meu marido, o meu emprego, a minha vida, a minha saúde, eu estou na faixa do risco, então eu tenho que estar com pressão controlada, com diabetes bons, tenho que estar engordada. Esse ponto que você estava falando aí me fez refletir. Por um lado, a gente tem mais informação e mais consciência para ter uma velhice melhor. Por outro, se a gente já entra nesse sofrimento agora, né, de uma sobrecarga ou sobrecarga real mesmo, de coisas para dar conta, ou numa sobrecarga financeira e, acima de tudo, numa sobrecarga emocional, será que a gente vai conseguir envelhecer bem? Pois é. Se a gente já está sofrendo hoje, se isso já está acarretando, né, em depressão também, ansiedade, enfim. E aí, eu vou te dar uma futucada agora. E como vai ser a nossa velhice? Você só tem uma filha, você criou sua filha para o mundo, você capacitou, você quer que ela vá se virar, você quer que ela vá viajar, você quer que ela vá morar fora, você quer que ela vá ter a vida dela. Quem vai lhe carregar? Pois é. Isso a gente já está discutindo, inclusive na comunidade, dos novos formatos, né? Enfim, vai dar pano para manga para outro podcast, um podcast sobre institucionalização, que é comum na Europa, não é aqui. Um podcast sobre as comunidades de apoio. A gente tem na comunidade 2 pessoas que nem sequer filhos têm, né? E elas falam, quem vai cuidar de mim? E a importância também de pensar em comunidade é isso, como é que a gente pode se ajudar. Manter a interação social, né? Manter as redes de apoio, porque é o essencial. Você tem que ter isso aí. Já que a gente está trocando alfinetadas amorosas, né? Uma coisa que às vezes eu sinto quando falo, né, com os médicos dos meus pais, é isso, dessa coisa do dever do filho, né? Então, o filho, pelo estatuto de idoso, que a gente desconhece, é um ponto até para trazer. Exatamente, excelente. Né? Exatamente. Os filhos desconhecem esse estatuto e olha que nós somos bem informados. A gente sabe que existe, sabe que é dever, mas o que é que consta ali, a gente não sabe. E aí vem isso, né? Você tem que cuidar, você tem que estar atento, você tem que tomar frente. E aí, às vezes, assim, eu já fico com medo. Ai, meu Deus, tenho que falar com Liliana. Ela vai dizer 1000 coisas que eu tenho que fazer, o meu pai, né? Que eu sei que é uma preocupação com o paciente idoso, né? E uma das coisas que eu admiro no seu trabalho é justamente trabalhar em parceria com a psicologia, porque a gente tem que dar conta, mas como é que dá? Como é que dá conta? Tem horas que eu não dou conta, eu quero mais chorar. E é isso que está acontecendo no grupo, nos nossos encontros. As pessoas chegam, a demanda as pessoas choram, né? As pessoas estão sofridas, né? Então, assim, como é que a gente fala desses deveres do filho do pai idoso, mas porque você está no momento de uma maneira... dor. Porque assim, vocês estão em sofrimento não só por vocês mesmos, mas porque estão vendo os pais envelhecerem. Então, assim, é engraçado porque assim, ó, meus pais são falecidos, né? Marta sabe, eu perdi meus pais muito cedo, né? Minha mãe eu perdi, estava com 12 anos, foi um aneurisma, foi abrupto. E meu pai, eu tinha 21. E eu não tive o bônus de conviver com eles por muito tempo e ter a presença na minha vida, como hoje eu vejo a importância que eu tenho dentro da vida de minhas filhas, mas eu tive o bônus de não ter o ônus, eu não vou ter que pagar o ônus de vê-los envelhecer. Então, assim, é engraçado, as pessoas às vezes falam assim, não, para você é muito fácil, você não tem pai vivo? Aí você mas não tenho vivo agora, mas quando eu precisei deles lá atrás, como vocês são hoje para os filhos de vocês, eu também não tive. Meu ônus eu paguei mais cedo. Mas o interessante é que eu consigo, nesse momento da minha profissão, eu olhar de fora. Então, eu consigo enxergar o movimento muito bem, tá? Eu me coloco muito na posição dos filhos
mas eu também carrego muito a posição dos pais, dos idosos. Então, quando a gente começa nesse turbilhão como vocês estão, que vocês agora estão começando a ter os pais, perdendo a autonomia e perdendo a independência, eu recebo no meu consultório os pais que estão perdendo a autonomia e independência. E é muita dor, e é dor dos dois lados, porque se coloquem no lugar deles. Imagine quando vocês começarem a ficar velho e você começar a ver que não dá conta de pagar suas contas de casa. Quando você estiver com seu marido e você começar a ver que ele já não pode mais dirigir porque ele não lembra mais o caminho. Ou quando você estiver com sua mulher e você começar a perceber que ela já não lembra mais de fazer as coisas dentro de casa como era. Então, o sofrimento dos idosos, ele é imenso. E quando eles olham para o lado, eles ficam, meu Deus do céu, meu marido não está legal, minha mulher está doente, cadê meu filho para me ajudar? E aí, quando eles buscam esses filhos estão no tumulto. Mas naquele momento, entenda, é o sofrimento chocado. Porque o filho tem o sofrimento real de estar vendo o pai envelhecer, mas não conseguir dar conta porque está no momento de vida dele, de atividades. E os idosos estão no momento de decadência, buscando um apoio que eles não conseguem encontrar como eles esperavam. Porque tudo são expectativas. E no final, tudo é frustração. Porque os pais ficam frustrados porque os filhos não correspondem e os filhos ficam frustrados porque tem que dar conta do que eles nunca imaginaram que iam ter que dar. Porque a gente não vê nossos pais envelhecer, né? A realidade é essa. Se você parar para pensar qual foi a idade que você saiu de casa, qual foi, Kátia, que você casou, foi ter sua vida? Eu saí com 14 anos do interior para estudar aqui, depois casei com 28. Então mas vamos considerar que você tivesse saído com 28. Seus pais teriam o quê? 58 nessa faixa etária? Estariam mais ou menos. 68. Você com 28, não. Minha mãe me teve com 30. Pronto, então vamos lá. Se você saiu com 28, ela estaria com 58. 58 eu faço daqui a 5 anos. Então, daqui a 5 anos eu não quero estar completamente dependente, estar acampada. Mas se você pensar agora que quando você saiu de casa, eles estavam com 58 e estavam assim, lindos e maravilhosos como eu tô, né? Porque eu sou linda. Estavam muito ativos. A imagem que você tem deles é eles no auge da vida, como nós estamos agora. Então, vocês não viram eles envelhecendo. Vocês estavam cuidando das suas vidas enquanto eles envelheciam. Então, vocês encontravam com eles esporadicamente, falavam todo dia, mas estava fim de semana na casa. Mas o dia a dia, vocês perderam essa convivência. E vou te dizer mais. Nesse momento, a gente ainda passou 2 anos sem ver. Por conta da pandemia. Vamos falar da pandemia. Que quando... E foi a pandemia para o idoso é faca dos 2 gumes. Eu vou dizer por quê. Então diga. Porque, assim, para mim foi um choque. Calma. E aí, o que é que aconteceu, né? Agora, não interessa que foi a pandemia, mas assim, vamos dizer, todos nessa faixa etária iriam estar descobrindo que os pais tinham ficado idosos. Por quê? Porque as autonomias e as dependências começaram a chamar a atenção. Eles já não conseguem mais dar conta do dia a dia. Eles não conseguem mais dar conta deles. Eles não conseguem mais dar conta um do outro. Eles não conseguem mais dar conta das finanças. Eles não conseguem mais dar conta da administração. Então, aparecem milhões de problemas que eles não sabem resolver e que alguém tem que ir lá. E quem é que está mais perto? São os filhos. E aí vem a demanda braba para vocês. Mas entenda, vocês não perceberam esse envelhecimento. Então, o que hoje a gente tem de diferente é que nós temos essa demanda dentro de nós de que nós vamos envelhecer e nós estamos preocupados com que tipo de envelhecimento nós vamos ter. Hoje a gente só fala isso, longevidade salvada, envelhecimento sadio. Todo mundo que está nessa faixa etária agora dos 40 anos, a partir dos 40, e muitas vezes antes, se preocupa como é que eu vou chegar lá nos 100. Todo mundo quer chegar nos 100. Agora, eu quero chegar bem, eu quero chegar com independência, com autonomia. Na época dos nossos pais, isso não existia. E vocês não viram essa decadência acontecendo. Então, quando eles começam a precisar de formas gritantes, como começa a acontecer, porque brota, né? O problema brota, né? A gente não conseguiu perceber. De repente, sua mãe liga e diz assim, seu pai caiu, tá aqui com AVC no banheiro. Eu não consigo levantar, corra pra cá. Logicamente que não é nessa calma. Ou então ele liga e diz assim, sua mãe foi pro shopping e não voltou, e agora ligou dizendo que não sabe onde tá porque se perdeu. Eu tenho casos. Isso você tá no meio de uma reunião. Pronto. Acabou, amiga. Ou de um atendimento. Então, assim, é um impacto. Então, eu já disse à minha filha que quando ela me ligar,
ela não me pergunte mais nunca assim, você sabe o que aconteceu? Não me pergunte, porque na hora que ela fala, isso eu já tô desmoronada. Imagine quando é pai e mãe, né? Então, essas demandas todas vêm. E a pandemia, né? Aí eu vou responder sua pergunta da pandemia. A pandemia foi uma marca divisória, eu acredito, para os idosos. Se você parar para pensar agora, vamos falar em 2019, que parece pouco tempo, mas foram 4 anos atrás. Quando a gente pensa assim, meu Deus, 4 anos foi ontem. A pandemia foi ontem. Só que acontece que esses 4 anos foram inacreditáveis. Porque assim, primeiro que antigamente todo mundo, os idosos, todos eram magros, fraturavam, caíam, não conseguiam se levantar nem nada. E ninguém falava da palavra sarcopenia. Só no meio geriátrico que a gente ouvia falar esse diagnóstico. No CID-10, que é a classificação internacional de doenças que existia, não tinha nem o nome específico escrito sarcopenia como doença, como até hoje a gente ainda não consegue encontrar. E de repente existiu um boom de todo mundo falando de sarcopenia. Quem aqui nunca ouviu falar de sarcopenia? Sim. E por que o nome de sarcopenia apareceu, gente? Eu vou explicar. Porque durante a pandemia, quando os jovens eram internados, eles perdiam muita massa muscular junto com o peso que eles perdiam. E perdiam a funcionalidade. Então, os pacientes jovens que foram internados em pouco tempo, em questão de ficaram internados 60, 30 dias, 15 dias, 10 dias, já saíam do hospital comprometidos funcionalmente. Muitos não conseguiam carregar um copo para beber a água. E não se sabia, não se falava disso. Por quê? A gente só via isso no velhinho. A gente só via isso no idoso. Um idoso, quando interna, ele em 15 dias perde, de média, 5 a 7 quilos. E isso aconteceu durante a pandemia. Não só pelo Covid, que era uma doença com metabolismo acelerado, mas também pelo fato dos jovens estarem ali. E aí, isso brotou inacreditavelmente, afloresceu a palavra reabilitação. Então, a gente começou a falar de como reabilitar o paciente com sarcopenia. Nunca se ouviu falar, antigamente, de reabilitar um idoso dessa forma. Reabilita o idoso que teve um problema cardíaco, reabilita o idoso que teve um AVC, reabilita o idoso que teve uma fratura de fêmur, mas aquele que tem sarcopenia, ninguém nunca tinha se pensado nisso. E aí a gente começa a falar de sarcopenia, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia lança cartilha, a Sociedade de Endocrinologia começa a falar, a Sociedade de Osteoporose, todo mundo interessado no assunto. Foi uma coisa que foi excelente para os idosos. E a partir daí, começou-se a falar em depressão, que é sempre uma doença muito preponderante na faixa etária mais avançada, que sempre existiu e que no idoso é sempre cercada de preconceito. E na hora que a gente começa a botar isso para fora, porque todo mundo ficou deprimido na pandemia, do velho à criança, todo mundo foi comprometido. E aí a gente começa a todo mundo olhar e pensar assim, meu pai tem depressão, minha mãe tem depressão, e eu agora estou deprimida e também estou vendo o que é. Como é que ela suporta? Como é que ele suporta? Tá? Então, o impacto da depressão no paciente idoso ele é impressionante e muitas vezes ele passa despercebido. Por quê? Porque tudo se diz é da velhice. Não quer sair de casa, é da velhice. Não quer comer, é da velhice. Não está dormindo direito, é da velhice. Ele está dificuldade de andar, é da velhice. Tá ranzinza. Tá ranzinza. Tá chato. Tá reclamando. Não para de reclamar. Me liga toda hora. É tudo para reclamação. Pronto. Por que ele está reclamando? Porque ele não tem o que fazer. Ele está reclamando porque não tem outra coisa para ocupar a cabeça. Ele não está reclamando porque a gente largou ele dentro de casa. Porque a gente botou o fisioterapeuta dentro de casa. Mas o fisioterapeuta só fica 1 hora. 1 hora eu me livro. Mas quando o fisioterapeuta sai, o problema volta. Então eu preciso ter propósito. É esta palavra. Eu acho que hoje o que a gente consegue tirar, o meu conselho, né, para os filhos é assim: parem um pouco para pensar e pensem que o pai de vocês precisam de propósito. Eles precisam entender que tem algum objetivo na vida. Vocês precisam ajudar ele a descobrir como é que eles vão criar um propósito, um motivo para viver. E isso é o que hoje está faltando. A gente fica fazendo o grupo, mas a gente precisa também buscar a solução, porque o problema ele está aí. E só é chamado de problema porque tem solução. A gente precisa descobrir em cada um qual é. Então, a gente precisa analisar cada casinho para dizer, aqui você pode ir por esse caminho, aqui você vai poder ir por o de cá. Então, eu acho que está faltando
a gente começar a pensar dessa forma. A dor é grande, a ferida está aberta, eu tenho que tentar cicatrizar isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que trocar a roda do carro com o carro andando, porque o problema não vai sumir. Você falou duas coisas aí que para mim fez muito sentido. A primeira é essa questão do propósito, né? Porque de fato a pessoa está ali, mas ela tem que ter uma motivação, né? Para poder continuar. E a outra foi a estratégia do alinhamento de expectativas, né? Para mim também fez muito sentido isso, porque assim, de fato são expectativas diferentes, né? Mas eu acho que se você chegar e alinhar essas expectativas, né? Eu acho que é aquele sentimento de culpa que a gente tem, de não poder dar conta daquilo tudo, eu acho que diminui um pouco, né? A partir do momento que a gente cria acordos, olha, vou ficar com você esse dia, a gente vai fazer tal atividade, né? E aqui você vai com o cuidador nessa situação. Eu acho que isso é muito bacana, né? Então, assim, para mim foi muito, muito legal ter ouvido isso. E talvez vá, com certeza, adotar essa estratégia aí para ver como é que funciona, porque eu acho que é o que a gente precisa enquanto filho. E trazer para a gente um pouco dessa possibilidade, porque se eles estiverem tristes ou deprimidos, eles não estão conseguindo enxergar. Isso foi uma coisa que funcionou bem comigo. Eu estava, assim, eles reclamavam e eu reclamava mais, reclamava deles, né? E aí eu comecei a pensar outras coisas, que até um movimento legal que está acontecendo na ação do grupo do WhatsApp, troca de dicas do que fazer. Eu ia comentar isso agora. E aí eu comecei, em vez de eu ir para casa deles, porque vai chegar lá, vai reclamar que as coisas estão velhas, que a empregada é isso, aquilo. Não, gente, hoje a gente vai para o teatro, vai ver o quê? Ah, vocês vão ver, é surpresa. Um negócio novo que tem aí na cidade, vamos embora. E mete no carro e vai, né? Então, assim, poxa, foi tão legal, foi melhor para eles, porque fizeram uma coisa diferente, foi legal para mim, né? Então eu comecei a observar também muito como eu estava chegando, porque a gente já chega carregado, a gente já chega com o pé atrás, né? Já vem pronto para a guerra. Eu já ia para casa dos meus pais, assim, e eles são super legais, super amorosos. No meu caso, de longe, nem é dos piores, mas assim, eu já ia esperando, o que é que vai ter hoje? Qual é o problema do dia, né? E a gente já ia mais leve. Para a gente é muito difícil, né? Chegar e só ouvir queixas. Né? Então, eu acho que isso... Mas também como é que a gente cria um ambiente... Mas quando você era pequena também, quando eles chegavam do trabalho, você só dava as queixas, né? Você não tem essa queixa de seus filhos, né? Cadê as queixas de seus filhos? Aí você tá aguentando, né? Gente, eu vou provocar. Mas olha, o papo tá ótimo, mas encerrou nosso tempo. Nem meu Deus, muito rápido. Muito rápido, mas aí fica o convite, doutora Lilian, Lica, minha amiga, e Cate, para a gente voltar, né, ter um outro momento, ou vocês irem. Cate já faz parte da comunidade, Lilian, se puder ir estar um dia com a comunidade, né, para escutar. Eu acho que essa troca é muito rica, porque a gente vai aprender com você a como lidar melhor com os velhinhos, e hoje eu aprendi muito a compreender o outro lado. Eu acho que para você ficaram algumas coisas, né? Para mim ficou muito forte, assim, a empatia, né? Sim. Porque às vezes a gente fala tanto de empatia, mas tem a dificuldade de ter empatia com as pessoas mais importantes, próximas, né? As que a gente ama mais. Que são nossos pais. Então, pessoal, obrigada, né? Obrigada, foi ótimo. Martinha, a doutora Lilian também foi maravilhoso, assim, muitos insights. Obrigada pelo convite, adorei. E pode me chamar mais vezes, porque eu adoro falar sobre essas coisas. Maravilha, então fica aí a promessa, né? E a gente encerra esse episódio 1 do podcast Bengalas, e fica aí o convite para o próximo episódio, que a gente vai estar com uma psicóloga, doutora, nem sei se chama doutora, mas é mestre, né? Andréa Santa Rosa. Então, beijo grande. Um beijo.